Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. Hoje o Sopros de Prosa entrevista André Borges, um grande jornalista e músico do grupo The Websters e, antes de tudo, um grande amigo aí de 24 anos, né? E o André faz grandes matérias e uma das matérias que ele fez me chamou muita atenção porque envolve o mar, que é o projeto que o governo brasileiro está preparando, né, de eólicas offshore, né? O mar aí, uma área gigantesca, né? E possibilidade de geração de 700 gigawatts de potência, que, segundo a matéria do André, é o triplo, né, André, do que o Brasil gera hoje de energia, né? E que uma das expressões que os entrevistados usaram é a urbanização do mar, né? E queria que você falasse sobre isso, André. Quer dizer, tudo bem, o mar tem, a gente explora petróleo, gás, a pesca, né? E como assim É, urbanizar o mar? é. Roger, um prazer, cara, estar aqui contigo, batendo esse papo. O pessoal que acompanha teu canal, gosto muito de ti, você sabe, então é uma alegria. E essa pauta, eu acho que o interessante dela é que ela tem várias formas de a gente observar, né? Essa matéria que a gente fez, publicou pelo site Neofeed, ela teve ali um viés de negócios, né? Quer dizer, é o governo falando das oportunidades econômicas que o mar pode trazer, aquilo que eles chamam de Amazônia Azul. Para quem escuta a gente, essa tal Amazônia Azul é uma faixa de fronteira do mar que equivale a 40% do nosso território mesmo terrestre. Quer dizer, é quase um Brasil e meio, né? Que a gente está colocando aí como um território brasileiro e tal. E aí, o que, que o pessoal está fazendo? O pessoal do governo está fazendo? E a gente fala do mar, poxa, o mar é aquela fronteira que há milênios a gente explora, a gente navega, a gente pesca, a gente vive o mar, né? Chamou muito a minha curiosidade, minha atenção, quando eles usaram esse termo, a urbanização do mar, como você está lembrando, né? Como se a gente fosse colonizar o mar, o oceano que a gente cruzou para descobrir outros territórios, a gente agora faz um caminho contrário para colonizar o mar. E do ponto de vista econômico, eu fui dar uma olhada nisso e é uma doideira, cara, que está acontecendo, assim, de fato, né? A gente tem pouco mais de 8 mil, né? Cerca de 8.700 quilômetros de costa brasileira, né? Virado para o Oceano Atlântico. É um país privilegiadíssimo, né? De ter uma costa tão grande e tal. E o que agora está sendo feito dentro desse mapeamento, digamos, ambiental, mas também econômico, que essa galera, o governo federal está querendo, né? Identificar potenciais econômicos. Então, assim, as rotas de navegação a gente já conhece, a gente já sabe o que é o Porto de Santos, a gente já sabe o que são os portos da região Nordeste que cresceram muito para esse transporte, né, de produtos e coisas, tal. 20% do PIB brasileiro passa por esses portos e tal. Mas tem agora essa coisa da energia eólica, que é o que eles chamam de offshore. Offshore está off, né, que está fora da terra, né? Que são aqueles cataventos imensos que o pessoal coloca no mar. E para você ter uma ideia do nível de desencontro de informação, a galera entregou um monte de projeto para botar a eólica para todo lado, Roger. É eólica para todo lado. E a confusão é tão grande que os projetos, quando eles foram ver, eles se sobrepõem. Não só entre eles,
um quer eólica aqui, mas o outro também quer, mas já apresentou e não julgou nenhum, não analisou nenhum. Mas assim, se sobrepõe inclusive na frente de rotas de navegação, por Eu vi exemplo, né? Porto de Açu, né? Seria inviabilizado, parece, né? Porto É de Açu, isso, você parece. tem Porto, no Rio de Janeiro, tal. Se você colocar para operar todos os projetos de eólica que esse pessoal quer, você trava a navegação, por exemplo, né? E isso sem falar nos danos ambientais, né? Na fauna marinha, Pois né? é, porque Que isso. imagina, já há uma reclamação grande, né, de que além dos projetos de energia eólica acabarem provocando impactos no meio ambiente, existe a questão do ruído, né, que é muito Total. falado no Nordeste, pessoas ficando até doentes por causa do ruído das pás. Imagina isso no fundo do mar, reverberando, né, onde você tem É porque golfinho, reverbera. baleia. Golfinho, É, baleia, tudo que se orienta pelo som, né? Já é um barulho imenso com as embarcações. Quando chegar as eólicas, isso vai ficar reverberando assim ao longo da costa toda, por onde passa a baleia jubarte, né? Uma coisa total. total, né? Eu acho que tem, assim, agora tem uma coisa que me chamou a atenção, tem o pessoal da área econômica, né, que tá querendo mapear isso, e falam em fortunas, o número vai para casa do trilhão, assim, de potencial econômico, é uma coisa estratosférica mesmo. É, mas tem um outro lado dessa história que é legal a gente saber e prestar atenção, que é o lado do Ministério do Meio Ambiente. O pessoal lá, é, a rigor, assim, está mais preocupado, inclusive, em fazer. Porque a fase agora é um plano, né? Estão fazendo literalmente um mapa, Rogério. O pessoal está mapeando mesmo, assim, pegando a costa e colocando coisinhas que pode, que não pode e tal. Isso está sendo feito, começou pela região sul do Brasil, litoral sul, Rio Grande do Sul e Paraná, Santa Catarina, e eles vão subindo e vão fazer até lá em cima. É um projeto de mais de um ano, esse plano que vai dizer os potenciais, mas vai dizer também o que não pode de jeito nenhum. É, essa resposta ela é necessária hoje, porque o mar, por incrível que pareça, ele é uma fronteira ainda um pouco desconhecida da gente quando a gente fala dessa, sabe, desse tipo de classificação. Parece, um perdão do trocadilho, mas parece uma terra de ninguém mesmo, né? O mar, porque existem problemas de jurisdição, até determinada área que você sai, uns questionam, os direitos seus acabam aqui, ali começam os dos outros, vai tendo uma escala de direitos que ela vai se reduzindo um pouco conforme você se distancia da costa. Você fala o país, né? A nação e tal. É, mas é preciso que seja dito também o que não pode de jeito nenhum. Olha, nessa região é uma região de corais, é uma região de extrema sensibilidade ambiental, é uma área de preservação, ela é uma área de migração de peixes, né? De determinados tipos, ou baleia, o que quer que seja, ou de migração de aves, e que, portanto, aqui não pode ter eólica, não pode ter petróleo, não pode ter navegação de grande porte, é, não pode ter outros tipos de mineração eventual que se venha fazer naquela região. É, então, assim, tem um outro lado aí, entendeu? Que tá rolando junto com Possível, isso. talvez, minimizar os É, impactos, né? Dentro do meio ambiente, a pegada é essa, entendeu? Existe uma preocupação de assim, cara, a gente tem que parar com essa coisa toda. Estão achando que é o quê? Que é a casa da mãe Joana que chega fazendo o que quer, de qualquer maneira? Não é assim, entendeu? Então tem uma galera dentro do Ministério do Meio Ambiente que leva isso tecnicamente assim muito a sério e tem feito um trabalho também importante para conter, cara, porque senão, assim, é esse pessoal que age na contenção mesmo, sabe? Senão a coisa fica completamente solta. A gente ouve muito, eu acompanho muita área de meio ambiente, né? De, de projeto da área ambiental e tal.
E normalmente o meio ambiente, para quem é do setor econômico, o tal setor produtivo e tal, da exploração, né? Costuma enxergar o meio ambiente como um obstáculo, né? Como algo a ser ultrapassado e vencido, né? E não algo a ser respeitado. Tem uma diferença fundamental aí, Aham. né? Então, eu acho que vai ter isso um pouco, sabe, Roger? E a gente está num período complexo, né, André? Porque você vê que o projeto, a Câmara lá quer derrubar o projeto das reservas legais, né, de mata. Então, no momento Sim. que a gente vive essas mudanças climáticas extremas com o que aconteceu, o que vem acontecendo com o clima, né, com as chuvas extremas, né, e parece que ainda não entenderam que não é por aí, É, né? olha só, tem mais ou menos aí uns 2, 3 anos, coisa de uns 2 anos mais ou menos, a gente fez uma matéria para você ter uma ideia de como o mar é maltratado, sabe? Vamos falar pelo menos aqui pelo Brasil. É maltratado, sabe? É, Na época eu estava no jornal no Estadão, Estado de São Paulo, e a gente fez uma matéria lá que revelava, cara, um lixão gigantesco do tamanho da cidade de Campinas, para quem conhece aí em São Paulo, né? É, é uma cidade imensa, submersa de ferro velho, deixado no fundo do mar, a poucos quilômetros da costa do Rio de Janeiro, pela Petrobras. Isso na época foi um escândalo, e eu falo assim, eu acho que não tem um exemplo mais claro do descaso e da maneira como se trata o oceano, né? Eles faziam o quê? Eles pegavam aquelas plataformas, tem vários tipos de plataformas de exploração de petróleo, né? Tem aquela clássica que a gente vê, grandona, que fica aqueles 4 eixos, né? Mas tem também os navios, né? Tem navios que são plataformas, navios, plataformas, que fazem o quê? Eles pegam aquelas sondas que descem em quilômetros e mais quilômetros para até o leito do mar. Lá elas são fixadas lá embaixo, uma mangueira, um diâmetro, sei lá, quase 1 metro, coisa que valha, e várias dessas mangueiras que descem são fixadas no fundo do mar e chupam o petróleo do leito, né? Do pré-sal. É assim que funciona. Perfura, você está falando claro, estou falando de uma maneira grosseira, mas de uma maneira bem simples, é isso que é feito. É exatamente isso que é feito. E essas mangueiras, elas são flexíveis, né? São tubulações flexíveis, não é uma coisa rígida que desce, é espetado e tira. São coisas que flexíveis, que tem muito metal de origem ali plástica, seus vários tipos de formação química, tem muito ferro, tem muito tipo de minério que é usado nessa extração. O que a galera fazia? Olha isso, até agora. Na hora que acabava o petróleo daquele poço, eles simplesmente soltavam lá em cima, na plataforma, e deixava afundar. Não tirava nada. Nossa, O poço secava, eles faziam um fechamento ali, mas não tiravam aquela aquela estrutura imensa. centenas, milhares de toneladas de equipamentos, milhares de toneladas, simplesmente abandonado no leito do mar. Você imagina o impacto disso para a fauna e flora marinha? Você imagina isso dentro, né? E assim, anos a fio fazendo isso. Anos a fio. Quando a gente denuncia isso em reportagem, acelera-se um processo de cobrança de multas milionárias sobre a Petrobras e do IBAMA em cima, até que eles fazem um grande termo de ajuste de conduta, como eles, né, gostam de dizer, o termo para ajustar a conduta para tentar ver o que vai fazer com aquilo. E tem muita coisa que está há anos lá embaixo e que o próprio ecossistema já. Né, a natureza se adapta, a natureza é inteligente também, né? Ela dá um jeito de, de sobreviver, apesar dos estragos que ela sofre. Então já tem muita coisa que eles tinham que calcular se valia a pena mexer ou não,
deixa aquilo, não deixa. O fato é que a gente já tinha legislação antes deles jogarem, deles abandonarem aquelas tranqueiras todas no fundo do oceano, já tinha lei dizendo que eles tinham que retirar, que eles tinham que deixar o oceano como eles encontraram. Afinal, já tinha arrancado o petróleo do fundo. Então, assim, é trágico, é um cenário triste, a maneira que a gente tratou o mar até hoje. Existe agora um novo avanço, né, uma nova investida sobre os oceanos, que não se limita mais ao petróleo. 95% do petróleo hoje brasileiro, Roger, é tirado do mar. É muita coisa. Muita E a coisa. fronteira não é mais o petróleo, né? O pessoal agora está de olho na energia eólica, é, tem outros minérios que também estão sendo procurados no fundo do mar, e tudo isso agora. Enfim, a gente tem que ficar de olho, né? É, E é se a difícil de energia. fiscalizar, né, André? Porque o mar é gigantesco. Como fiscalizar isso, né? Agora que Imagina, eles querem tirar minério do mar, né? A Vale tem um projeto, né, disso. sim. Já fiz matéria disso uma vez. Assim, é um absurdo um navio, né, que vai aspirar os minerais do mar e aí o dejeto, né, que fica. E essa questão, né, quer dizer, a gente está mudando do petróleo para energias renováveis e de repente as energias renováveis elas acabam também causando impacto, talvez menor do que o petróleo, mas ainda causa impacto, né? É. Tudo tem algum impacto, não tem jeito. A energia eólica, que está, né, na categoria das energias limpas, renováveis, né, uma energia do vento e tal, mas ela tem que também ser estudada, né? Você não pode colocar cataventos em qualquer lugar. Você tem as rotas de migração dos pássaros que são conhecidas, né? Você tem a questão, você lembrou bem, a questão da vibração. Não é só o barulho externo. Você tem um equipamento imenso, com pás gigantescas, e aquilo vibra, aquilo está dentro da água. Isso tem que ser estudado, né? Isso tem que ser avaliado. E não dá para o Brasil implantar isso de qualquer forma, em qualquer lugar, até porque a gente tem um cenário já conhecido, internacional. Vários países implantam isso há muito tempo na Europa, né? Tem que ir lá estudar essa turma, ver o que é feito por lá, para daí poder aplicar aqui da melhor maneira, né? De uma maneira controlada, enfim, que a gente não incorra em situações como essa que eu acabei de contar, né? A Petrobras, hoje a Petrobras, qual que é a grande bandeira, né, da Petrobras? É a tal da transição energética, né? É a palavra da moda, hoje é transição. Quer estar na moda, usa essa palavra aí, né? Bota lá no meio a transição, mas você vai ver, na verdade, como as coisas são feitas, né? É muito no atropelo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento, é, é, como, como profissional de comunicação, né? Sei lá, eu estou ali na fronteira da coisa da notícia, né? Como jornalista, de ter uma análise crítica, também sobre isso, e como cidadão, né? De também ter a posição de se indignar, de cobrar, de fiscalizar, né, Rogério? Depois a Petrobras faz um termo de ajustamento de conduta e diz que financia tanta grana, tal grana em projetos culturais, né? Aí dá um greenwashing, né, na coisa. Greenwashing total. Bom, é É. isso aí, André. Gratidão aí pela entrevista e queria ver se eu consigo aqui fazer uma, uma surpresa aqui. Que surpresa que você está aprontando aí. Deixa eu ver o que que é. Achei aqui. Ah, essa surpresa aqui que eu quero colocar. Em julho, faz um ano, faz 2 anos, fará 2 anos em julho que a gente lançou esse
projeto, como formal, é muito Muito legal, bacana. que aborda um pouco sobre essa questão de. É isso aí, André. Obrigado, querido. Lembrança muito boa aí da presença aí dos povos indígenas aqui, né? Foi no ATL, né? Quando eles fazem aqui a ocupação deles, né? Anual aqui em Brasília para protestar, tal. Os povos indígenas que estão aí, né, cara? Que são até hoje aí os que mais sofrem pressão de tudo quanto é tipo, de toda a ordem, e assim. E eu vou te falar uma coisa, entra governo, sai governo, não muda muito, sabe? A verdade é essa, Rogério. Então, é uma luta de mais, né, de 524 anos e que não cessou, não mudou. Não tem governo A ou B que, sabe? É claro, a gente teve a tragédia do Bolsonaro para o povo indígena, né? E para tudo mais que a gente sabe que é difícil comparar, né? Porque aquilo ali foi uma postura genocida contra os povos indígenas. Foi isso que a gente viu na verdade, né? Sobre Bolsonaro. Mas é uma lembrança boa essa que você põe de um trabalho que a gente fez, que simboliza a força do índio, não só durante um governo, mas durante todo o tempo, né? O indígena está aí resistindo. Se a gente olhar, quem tiver curiosidade, dá uma olhada uma hora, onde é, quando a gente fala tanto de desmatamento, tanto de Amazônia, onde é que a árvore está de pé hoje? Onde é que o rio, para falar um pouco da água, que é o nosso tema central aqui hoje, dessa conversa legal, onde é que o rio tem peixe? Onde é que o rio ainda tem resistência e ele ainda está mais limpo, não totalmente, né? É dentro das áreas demarcadas, né? As terras indígenas hoje elas são alvo de tudo quanto é tipo de ataque e pressão, não é casual, não é porque não vamos, é porque é a última fronteira de resistência. Uhum. É dentro da terra indígena que está a melhor madeira, sabe? Que o meio ambiente está preservado, né? É muito doido você olhar isso no mapa. Quando você pega, cara, e coloca assim, você vê o desmatamento corroendo, sabe? Em volta e a terra onde ela está demarcada está ali resistindo e tal. Claro, com dificuldade, mas vai resistindo e tal. Então, lembrança legal demais. Obrigado. Lembrança da resistência aí, né? Que a resistência indígena, né, nos inspire também para poder cuidar do mar. Legal, André. Obrigado, viu? Um abraço. Prazer, querido. Um grande abraço. Valeu. Sopros de Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza.